Sejam todos bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, o seu canal de reflexão bíblica, de temáticas na área da teologia. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos produzindo muitos conteúdos visando a sua melhor compreensão acerca das temáticas. Então bora, vamos ao conteúdo. Vamos falar de um assunto de extrema importância. Como no assunto anterior nós tratamos acerca do falso profeta ou da falsa profecia, agora nós vamos tratar sobre os falsos mestres. Nós vamos falar sobre as doutrinas de demônios. O que é uma doutrina de demônio à luz da Bíblia? Paulo vai falar sobre essa doutrina na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1, aonde ele vai mostrar que nos últimos dias o Espírito do Senhor expressamente falava acerca de doutrinas de demônios que haveria de vir. Isso é muito importante, como nós falamos, que existe o espírito do falso profeta. Mas se nós olharmos para o Novo Testamento e prestarmos bem algumas características na área religiosa, é verdade que vai ter muitos falsos profetas, mas a mesma Bíblia também diz que há muitos falsos mestres. Jesus advertiu a igreja acerca dos falsos profetas, mas da mesma forma advertiu sobre os falsos mestres. Nós temos que entender que a igreja do Senhor, desde o seu primórdio, ela foi edificada na doutrina dos apóstolos. A igreja, ela cresceu e se firmou na doutrina apostólica. Então existe uma doutrina que os apóstolos passaram. Porém, quando nós vemos na Bíblia essa doutrina sendo repassada de uma forma até de muita exatidão, essa doutrina foi repassada pelos apóstolos. E essa doutrina foi fixada no Novo Testamento. Porém, o apóstolo Paulo vai trazendo advertência à igreja do Senhor, dizendo que nos últimos dias muita doutrina de demônio iria cercar a igreja. Então, se nós observarmos pelo o que a Bíblia Sagrada está mostrando, que nos últimos dias haveria doutrinas demoníacas, e também observarmos que no Novo Testamento nós vamos ver uma matriz, e esta matriz é a matriz apostólica. Os apóstolos deixaram uma doutrina, então nós temos que olhar para a Bíblia e observar qual é a doutrina apostólica, qual é a doutrina verdadeira, o que é plenamente verdade, que a igreja precisa ser coluna da verdade. Então, tendo esse contraponto, olhamos agora para os nossos dias. Nós vamos ver, lamentavelmente, a igreja abandonando esses marcos e deixando a seguir a outros, não seguindo a matriz apostólica, a doutrina apostólica, mas agora seguindo algumas ideias, algumas tendências que têm surgindo aí. Essas tendências têm entrado na igreja e têm, até eu posso dizer, de forma de modismos. E estes modismos têm entrado como estes movimentos e têm fixado certas doutrinas essas que não correspondem à verdade bíblica, mas com umas estratégias humanas, filosóficas, religiosas até, que não tem base na verdade.
Ora, se não tem base na verdade, ela está balizada na mentira. E tudo que tem sua base, seu sustento fora da verdade, ela tem como sustentação uma mentira. Por isso que nós temos que observar e perceber bem esses movimentos novos que têm se levantado, estes movimentos que até de forma têm se instalado e até tem se firmado um modismo no meio dos evangélicos, no meio até, por que não dizer, no meio teológico, e abandonando a sustentação bíblica para seguir algumas ideologias, alguns viés de certas pessoas. E isto é muito perigoso, porque a Bíblia Sagrada, ela nos tem dado padrão. Não podemos seguir, número 1, nenhum movimento. Número 2, nenhuma ideologia. Número 3, nenhum modismo. Então nós temos que perceber que estes são artifícios ardilhosos de Satanás para enganar a igreja, para enganar aqueles que querem vivenciar um verdadeiro cristianismo. Como eu disse, há um perigo de viés teológicos, ideológicos, tentando nos tirar do verdadeiro foco. E tudo isto está no bojo de doutrinas de homens seguindo após doutrinas demoníacas. Então nós entendemos pela Bíblia que existe sim o perigo de sermos doutrinados por demônios. Sabemos que toda religião, todo crédulo precisa de um arcabouço doutrinário, precisa de um sistema doutrinário para embasar sua fé. E todo esse sistema doutrinário, ele tem uma origem em algum espírito. Por isso que nós temos que perceber e olhar para a verdade e não se iludir pela mentira e não ser levado após mentira, mas estarmos bem voltados à verdade bíblica. Isto é muito importante, nós observarmos os padrões bíblicos e não se iludir com propostas até enganosas e seguindo alguns viés humanos e algumas ideologias humanas e após algumas ideias que nos distanciam do que é o verdadeiro propósito do Evangelho, da palavra e da doutrina dos apóstolos. Interessante que Atos chega a dizer que a igreja está afirmada na doutrina dos apóstolos. E toda doutrina, ela tem como base vários ensinamentos, porque o nome doutrina está como base e seu significado primário, um conjunto de doutrinas, ou seja, um conjunto de ensinamentos. Então toda doutrina ela está num conjunto de doutrina. E como nós vemos nesses últimos dias vários movimentos surgidos, várias até teologias, pseudas teologias, teologia da prosperidade, a teologia do coach, enfim, há uma gama de teologias que entram em si nesta categoria de doutrina de demônios. Por isso que nós temos que nos aperceber e estivermos bem atentos a estas verdades bíblicas para não se perder. Porque existe muitos e muitos mestres estão se amontoando aos milhares, ensinando coisas mentirosas, coisas errôneas, e não podemos seguir após eles. Nós temos um padrão, nós temos uma doutrina, nós temos uma base, e esta base é a base bíblica, a base apostólica. Então nós, como igreja do Senhor, não vamos
entrar nesses movimentos, nesses viés, nessas ideologias que têm se levantados nesta última hora. Vamos ficar com o evangelho primitivo, com aquela palavra antiga, aquela que a igreja foi formulada para que nós possamos ter um cristianismo. Estamos produzindo muitos conteúdos em série, visando a sua melhor compreensão. E você que não é inscrito, se inscreva no canal para poder ficar inteirado acerca de todos os conteúdos. Estamos também firmando algumas playlists para poder amarrar bem os nossos ensinos e você possa ser edificado. Então, até mais.